Esse é mais um anime que promete. Nosso protagonista tem uma habilidade oculta que nem ele mesmo conhecia. A história começa com Ryu deitado em uma cabana. Ao levantar, vemos uma faca e 2 livros sobre a mesa, mas Ryu os ignora. Já fora da cabana, ele observa ao redor, olha para suas mãos e recita um feitiço de água. Em seguida, aparece um anjo no céu dizendo que aquele lugar não é um pós-vida. O anjo aparentemente estava feliz por finalmente ter visita após tanto tempo, porém ele também estava triste pois lamenta o atropelamento de Ryu. Então Ryu nomeia o anjo de Miguel e pergunta o que ele deve fazer em sua próxima vida. Miguel apenas fala para Ryu viver a vida dele como ele quiser, então Ryu fala que só quer ter uma vida tranquila. Após receber uma benção do anjo, ele se prepara para ser reencarnado no novo mundo mágico chamado Fi. Só que antes dele reencarnar, Miguel dá algumas informações sobre esse mundo. Ele fala que apenas 20% da população de Fi pode usar magia. No caso de Ryu, ele também poderá usar magia. Sua maior afinidade vai ser com a água. Logo depois, Ryu reencarna em uma floresta chamada Rondo, onde o anjo deixou mantimentos perto da cabana, que podem durar 2 meses. A cabana tem uma barra protetora contra os monstros, então Ryu não vai se preocupar com eles. Logo depois, Ryu começa a ler um livro de magia e aprende a recitar feitiços. Ryu faz uma bola de água só com a imagem do feitiço. Ele não precisa mais recitar feitiços. Com essa habilidade, ele enche sua banheira de água, porém só sai água em temperatura ambiente. Então Ryu sai da cabana para fazer fogo, já que ele quer tomar banhos quentes, só que logo ele desiste, pois percebe que é basicamente impossível fazer fogo manualmente. Ele cai e olha pro sol. Ryu tem uma ideia. Ele tenta separar o oxigênio do hidrogênio e acaba cristalizando água no balde. Logo depois, Ryu faz uma lente de aumento e utilizá-la para gerar fogo. Ele usa o fogo e aquece a água para tomar um excelente banho. Lá ele percebe que evoluiu muito no primeiro dia e também pensa que depois poderá tentar fazer fogo utilizando o processo inverso. Logo depois, Ryu vai jantar e se dá conta de que assim que os mantimentos acabarem, ele vai precisar caçar. Ryu pensa em fazer um treinamento só para magias de ataque, já que essa faca deixada pelo Miguel será ineficaz. Na manhã seguinte, Ryu aparece lançando seu feitiço bola de água em uma árvore. No entanto, não causa nenhum dano à árvore. Então Ryu faz um jato de água e o lança, porém não vai muito longe. Então Ryu vai treinando e aperfeiçoando seus feitiços, porém não é eficaz. Então na manhã seguinte, Ryu cria gelo no ar e o lança em direção à árvore, porém cai pois transformar a água em gelo é bem mais difícil. Então depois de muitas horas treinando, Ryu cria vários cristais de gelo, porém não consegue lançar. Então Ryu cai de joelhos já sem mana e, em sua casa, ele esquece que deveria ter treinado feitiços de fogo também. Nos próximos dias, Ryu continua treinando até que consegue criar gelo instantaneamente, só que como não consegue lançar, ele faz uma lança e sai da barreira para caçar. Já dentro da floresta, Ryu acha quartzo. Próximo ao riacho, ele agora pode fazer fogo sem o sol. Depois um javali menor aparece e o nota. O javali avança em direção a Ryu, que desvia no último segundo. O javali tenta uma nova investida, só que Ryu cria um caminho de gelo fazendo o bicho deslizar. Depois ele cria lanças de gelo que perfuram o animal. Já em casa, Ryu nota que os javalis são os monstros mais fracos do livro, o que o deixa intrigado. Na página de edição bônus informava sobre dragões e que se caso ele encontrar algum, é melhor ele fugir, já que ele não vai ter chances de sobreviver contra um dragão. Ele chega na página sobre demônios, lá tá escrito que é melhor ele orar se caso ele encontrar algum, já que é impossível fugir deles. No dia seguinte, Ryu sai de casa e acha algumas frutas. Ele continua explorando, só que do nada, um falcão passa pela cabeça dele e quase o leva. Um ataque de vento invisível vai em direção a Ryu, só que os ataques apenas destroem as árvores. Ele nota que o falcão tá em um nível muito alto, então ele corre e lembra do que leu em seu livro. Ele atira rajadas de água chamando a atenção do falcão, que desvia e vai em direção a Ryu. Ele cria uma parede de gelo e uma explosão acontece. Logo depois o falcão quebra o gelo e consegue voar, só que com um dos olhos feridos. O falcão observa Ryu e desiste de o atacá-lo novamente. O falcão vai embora e Ryu finalmente cai e solta um suspiro de alívio. À noite a gente descobre que Ryu tá perdido, já que acabou correndo muito do falcão. Ryu avança na floresta e acaba achando um lago. Nesse lago tem um Dullahan que o nota. Nos dias seguintes, Ryu começa a treinar e caçar monstros. Ryu aperfeiçoa suas magias de água e de gelo. Ele agora é capaz de cortar uma pedra grande. Ryu retorna ao lago, no qual tem um Dullahan. Ryu fala que não existe nada no livro de iniciantes que possa o ajudar a vencer Dullahans. Então ele imagina que Dullahans podem nem ser monstros ou que também podem não ser algo de iniciantes. Então os dois ficam em guarda e iniciam uma luta. Depois de um tempo a luta acaba e notamos que Ryu perdeu, porém ele imagina que o Dullahan tá o treinando. O Dullahan cria uma espada de gelo e entrega ela para Ryu e depois se afasta. Um tempo depois, treinando na floresta, Ryu nota que o falcão retornou, só que Ryu imagina que ele possa ter evoluído, pois está diferente de antes. O falcão dá uma investida, porém Ryu cria uma defesa de 5 camadas, só que acaba não sendo muito eficaz, então Ryu desvia e cria paredes de 10 camadas, só que elas também são destruídas. Ryu cria vários feitiços novos, porém o falcão apaga
os feitiços dele e isso deixa Ryu espantado. O Falcão encara Ryu e lança um ataque poderoso de raio. Ryu é lançado pra longe. Assim que o Falcão ia levar Ryu, ele usa a espada que ele ganhou do Dullahan. Ryu nota que a espada é muito forte, então ele manda vários ataques que fazem o Falcão recuar. Então assim que o Falcão tenta mais uma investida, Ryu lança um último ataque e vence. Logo depois ele vai em direção ao Falcão e reconhece que o Falcão tem determinação. Já que ele evoluiu só pra lutar com Ryu, então Ryu percebe que graças a isso ele conseguiu evoluir também e retira a espada em respeito ao Falcão e pra dar fim ao sofrimento dele que cai instantaneamente. Logo depois Ryu tá andando sem notar que havia um dragão sobrevoando a floresta. Logo depois o dragão se aproxima e fala com Ryu, que fica chocado por ouvir a voz de um dragão. O dragão fala que faz tempo que não usa telepatia e até se alegra por ter funcionado. Então o dragão pergunta se Ryu viu algum falcão evoluído nessa floresta. Ryu dá a entender que matou o falcão e pede desculpas se por um acaso o falcão fosse servo do dragão. O dragão fica impressionado, pois um simples humano conseguiu fazer isso. O dragão nota a espada de Ryu e depois de ver a espada ele percebe que essa é a espada do Rei das Fadas e fala que ele deve gostar muito de Ryu. Os dois conversam até tarde, então chega a hora do dragão ir embora, só que Ryu se apresenta e pergunta o nome do dragão. Ele responde que é Lewan e depois vai embora. Ryu fica impressionado com esse novo mundo. Logo depois nos é mostrado Miguel, que se pergunta como Ryu tem uma habilidade oculta e fala que ninguém tem isso, desde que a última garota que ele enviou há 10.000 anos atrás foi pra esse mundo, e também fala que a habilidade de Ryu é a juventude eterna. Um tempo depois Roel aparece em uma praia e nota uma embarcação quebrada. Roel fala que só foi lá pois queria comer frutos do mar com sal. Ele se aproxima e nota que só tem corpos, porém ele ouve um gemido e vai até ele. Em uma lembrança nos é mostrado que esse rapaz teve seu barco atacado. Então o rapaz acorda e descobrimos que seu nome é Abel. Ele percebe que sobreviveu de alguma forma e foi resgatado. Abel se levanta e sai da cabana. Roel brota atrás de Abel, que fica impressionado, pois não sentiu a presença de Ryu. Abel olha as roupas de Ryu e começa a o julgar em pensamentos, porém ele para e apenas o agradece, já que ele foi salvo por Ryu. Então Ryu fala que ele foi o único sobrevivente, já que o restante já estava desvivido quando ele chegou. Então Abel tranquiliza dizendo que eles eram contrabandistas. A barriga de Abel ronca e Ryu se apresenta e o convida para comer. Durante a refeição Abel pergunta a Ryu se ele não tem outras roupas, porém Ryu fala que ele não tem linha e nem tecido para fazer roupas. Então ele dá a ideia de comprar algumas, porém ele fica em silêncio, pois imagina que talvez Ryu não tenha dinheiro. Porém Ryu fala que ali não há ninguém além dele. Então Abel pergunta se Ryu caça sua própria comida e ele confirma. Abel pergunta se ele usa a faca para caçar. Então Ryu mostra sua magia de água e fala que usa ela para caçar, o que impressiona Abel, pois 50% do reino dele possui magia. Abel fala que faz parte da porcentagem que não pode usar magia, e isso surpreende Ryu, já que o anjo tinha avisado para ele que 20% da população não poderia usar magia. Abel pede para Ryu o levar até a costa, pois quer confirmar algo. No caminho, Abel pergunta se Ryu tem um cajado e Ryu fala que não tem. Então Abel imagina que é porque Ryu é pobre, então se propõe a ficar na linha de frente caso apareça um monstro. Ryu recusa, porém Abel insiste e fala que isso vai afetar seu ego, já que ele não quer ser salvo todas as vezes. Então Ryu, sem ter escolhas, ele aceita. Os dois chegam na costa e percebem que os corpos desapareceram e que provavelmente foram comidos ou levados pelo mar. Abel agradece, pois esse também seria o destino dele. Ryu fala que ele é sortudo e Abel imagina que é melhor pensar dessa forma e agradece Ryu mais uma vez, o chamando de amigo. Abel acaba não achando o que estava procurando, então ele pensa que seria melhor ele ir para a cidade de Lune. Porém, percebe que foi levado muito para o sul. Abel não sabe onde está, então convida Ryu para ser seu guia até a cidade. Ryu aceita, mas diz que precisa se preparar, já que vão sair amanhã. Abel agradece. À noite, Ryu pensa em como sua vida tranquila estava boa. Dentro da cabana, Ryu avisa Abel que vai visitar alguém e sai. Abel pensa que não tem ninguém na ilha. Imagina que Ryu faz uma homenagem a alguém falecido. O Ryu chega no lago e próximo do parceiro Dullahan, ele avisa que vai embora e agradece pelos ensinamentos do companheiro. Ryu avisa que vai lutar um pouco mais sério do que o normal. Os dois batalham por um bom tempo. Depois que Ryu fica cansado, ele agradece seu amigo. Então o Dullahan o presenteia com uma roupa nova. Ryu agradece novamente. No dia seguinte, Ryu e Abel se preparam para ir viajar. Ryu dá aquela olhada para as coisas que deixou e se sente nostálgico. No caminho spawna um javali selvagem. Abel se coloca à frente e fala para Ryu permanecer atrás. Lá ele. Então Abel lança uma habilidade de combate que é a perfuração e derrota o javali na hora. Ryu pergunta o que são habilidades de combate e Abel fala que são técnicas para quem luta utilizando armas. De noite eles dormem em uma árvore oca e no dia seguinte continuam caminhando até que os dois encontram largatos do pântano. Então Abel decide mudar a rota para evitar uma luta, já que esses inimigos têm vantagem na água. Então Ryu nota que os homens largatos estão seguindo. Ele fala que vai usar sua
magia, só que Abel acredita que não conseguirá, pois não tem um cajado. Lá ele duplo, Rio atira magia de gelo e derrota 4 homens largatos, o que deixa Abel surpreso. Ele fala que os magos do vento só conseguem lançar um ataque por vez, então Rio fala que isso é comum para quem usa a magia da água. Abel acha isso muito suspeito, porém fala para continuarem. Só que antes disso, Rio cria 2 copos de gelo e os enchem com água. Abel pergunta se Rio fez uma invocação diferente da anterior, porém Rio apenas disfarça e fala que ele ouviu errado da última vez. Já na trilha, Abel entrega uma moeda para Rio, que confessa nunca ter visto dinheiro na vida. Isso deixa Abel perplexo, já que ele imaginou que Rio era pobre, só que ele não achou que era tanto. Então Abel decide explicar um pouco desse mundo para Rio. Ele fala que existem 3 reinos, tem o Nightlight, tem Deburri e tem a Federação Randaleo. O Rio dá uma zoada do nome Deburri. Abel pergunta se ele tem algo contra esse império, só que o Rio apenas fala que só achou o nome brega e que ele imagina alguém perguntando onde você mora e a pessoa responder Deburri. Seria cômico, mas à frente os dois sem querer entram em um ninho de golems de pedra. Rio percebe que as pedras estão se movendo e cria uma parede de gelo. Rio fala que imaginou que esses golems seriam mais parecidos com humanoides e que teriam braços e pernas. Abel ataca com sua perfuração total, fazendo um buraco na rocha que logo é fechado. O golem lança mais um ataque, só que o Abel recua. Rio pergunta se ele pode usar seu ataque e Abel permite, então Rio lança um bloco de gelo gigante em cima dos monstros. Abel fica espantado e Rio fala que vai fazer isso com outros golems. Após a batalha, sobra um golem líder, ele contém uma pedra mágica bem no núcleo dele. Abel fala que ela deve valer bastante e Rio até pensa em pegar mais algumas pedras mágicas, só que ele lembra que os golems de pedra estão bem embaixo do bloco de gelo. Mais à frente, os dois encontram uma criatura gigante. Abel fala que nunca viu um bicho desses, só que ele imagina que pode ser um Behemoth, que é considerada uma criatura gigante rara. Logo depois aparece um grupo de Wyverns, então Rio se anima, já que ele queria ver uma batalha entre monstros. Os Wyverns lançam pedras mágicas contra o Behemoth, que acaba o despertando. O monstro fica furioso e lança um ataque sônico que bloqueia todas as magias. Os Wyverns caem derrotados. Os dois ficam impressionados com essa batalha. Mais tarde naquele dia, Abel fala que já viu esse bloqueio em armadilhas mágicas, só que apenas dentro de masmorras. Então Rio fica muito animado em ouvir sobre masmorras. Abel fala que tem uma na cidade de Lune, que no caso é seu destino final. Rio pergunta se Abel não tá escondendo mais nada, então Abel pergunta se Rio conhece anões e elfos. Rio pede para Abel contar tudo e também fala que até já tinha imaginado tudo isso, já que o dragão tinha falado para ele, porém, obviamente, ele não conta essa parte para Abel. Alguns dias depois, ele chegou em uma cordilheira. Rio fala que passando aquelas últimas montanhas, eles finalmente chegariam em território humano. Abel pergunta como você sabe dessas informações. Rio apenas fala que é um conhecimento além da compreensão humana. Depois de caminharem mais um pouco, os dois encontram um grifo. Abel fica espantado, só que Rio lança uma carne no ar e dá um sinal pro Abel fazer a mesma coisa. O grifo pega as carnes e vai embora. Os dois ficam aliviados por não precisarem lutar, pois provavelmente morreriam. Continuando a trilha, Abel comenta que nenhum humano viu um grifo ou um Behemoth nos últimos 100 anos e que as montanhas provavelmente impedem os grifos e até Behemoths de passarem pro território humano. Isso faz Rio lembrar que os Wyverns que enfrentaram Behemoth vieram do norte, o que significa que o ninho dele está próximo. Logo à frente, os dois encontram alguns Wyverns se alimentando de uma criatura. Rio avisa que quer lutar, só que Abel fala que para essa luta acontecer seria necessário pelo menos 20 aventureiros experientes e mesmo assim eles ainda teriam algumas perdas. Rio fala que será inevitável os enfrentar, já que naquela região tem vários. Ele também fala que é melhor atacar agora, já que os Wyverns estão no chão. Abel concorda, então Rio avança. Ele recita um feitiço de gelo prendendo os Wyverns no chão. Abel avança e os finaliza. Logo depois chega mais um bando de Wyverns. Abel dá uma leve recuada e Rio lança um ataque de gelo que faz os Wyverns caírem. Abel pega os cristais e fala que ficou muito impressionado com a facilidade que eles derrotaram os Wyverns. Ele fala que é bom eles continuarem lutando assim. Logo depois aparece o resto do bando de Wyverns e os dois vão lutar. Depois da luta, os dois chegam no topo da montanha e o episódio acaba. Bom, se você chegou até aqui e curtiu a narração, manda aquela curtida e se inscreve, assim você não perde mais nenhum vídeo desse canal. Até a próxima, um abraço.